Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, dia 24 de maio do ano de 2023, o ano da mudança, o ano da esperança, se assim você o quiser. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite, te guardando, te livrando e te protegendo. Meus amados, muitas vezes queremos falar mais do que podemos. Muitas vezes achamos que o nosso muito falar é que se resolve os problemas, mas não fale por impulso, para que amanhã você não venha se arrepender. Fale calmamente, pensando tudo aquilo que você vai falar, para que amanhã não se arrependa. Se você não tiver o que falar, muitas vezes é mais fácil permanecermos em silêncio. Que Deus te abençoe e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia hoje, meus amados, no livro de João 11, e o título diz: A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Lázaro estava o quê? Enfermo. Lázaro, Maria e Marta eram amigos particular de Jesus. Não é porque você é amigo de Jesus que você não vai passar por este problema. Não é porque você é amigo do Mestre que você não vai passar por essa diversidade. Ele mesmo nos disse: no mundo vos terei aflições, mas ter de bom ânimo, eu venci e vós também irá vencer. E no 2 diz: estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Maria era amiga muito próxima de Jesus, que ela ungiu os pés de Jesus com seu perfume de bálsamo, que valia mais ou menos 300 denários. E ela não mediu esforços ao ungir, ao passar o perfume pelos pés de Jesus. E ali os discípulos ainda reclamaram. Muitos dizem que foi Judas, mas nós não sabemos quem foi, porque a Bíblia não nos relata. Que se ela tivesse pegado o perfume vendido, não teria sido muito mais vantagem? Não, mas ela era a oferta dela para Jesus. E no 3 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Mandaram uma mensagem para Jesus dizendo: Senhor, aquele que o Senhor ama, este está enfermo. O Senhor pode vir aqui para curar ele. Será que o Senhor não vem aqui para tocar na enfermidade, para ele ficar cessado das doenças? E o 4 diz que ao receber a notícia, disse-lhe Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade que você está passando não é para a morte. Esta dificuldade que você está passando, ela não é para a morte. Este problema que você está vivendo agora, ele não é para a morte. Quantas vezes recebemos o diagnóstico do médico e logo nos abatemos? Quantas vezes estamos vivendo uma situação financeira difícil e logo nos abatemos? Mas Jesus disse que esta notícia que chegou até você hoje, ela não é para a morte. Esta notícia é para glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer de todo o seu coração que essa situação, essa notícia que você recebeu, ela não é para a morte. Não, não é para a morte. Creia somente, então verás a glória de Deus. Precisamos crer, meus irmãos, minhas irmãs, que se Deus
ele faz um milagre. Muitas vezes recebemos alguma notícia e logo se desesperamos. Não sabemos se essa notícia que chegou até você é para te jogar no chão, é para te abater. Somente confia em Deus. Não importa o que disse o médico, não importa o que disse o advogado, não importa o que disse os homens. O que importa é a palavra de Deus, essa tem valor. Os homens podem reunirem, fazer reuniões escondidas. O médico pode olhar o seu exame, mas a última palavra vem do Senhor. Precisa crer. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então esse problema, meu irmão, que você está passando, não é para a sua morte, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado, é para que o nome de Deus venha a ser todo exaltado. No 5 diz: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Jesus também te ama. E não é porque Ele te ama que este problema não vai chegar até você. Quando tudo parece que já não tem jeito, Jesus chega. Quando tudo parece que está ao fim, Jesus chega. E diz mais: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar de onde estava. De costume, meu irmão, minha irmã, quando recebemos uma notícia de um parente que seja nosso, ou um amigo, que ele está doente, a nossa decisão mais rápida qual é? Ir ao encontro daquela pessoa o mais rápido possível. Mas Jesus não, a Bíblia nos diz que Jesus demorou 2 dias ainda naquele lugar que ele estava, para as coisas acontecerem, meus amados. Não é na emoção que temos que agir, não é no impulso que nós temos que agir, não. Temos que apenas confiar que Deus vai fazer acontecer. Temos que confiar que Deus está no controle de tudo. Quantas são as vezes que nós agimos por impulso e dá tudo errado? Quantas são as vezes que queremos fazer tudo do nosso jeito, do nosso tempo? O Senhor nos disse que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia e um dia como se fosse 1000 anos. Então por que você está com pressa? Não haja nada no seu tempo, confia somente em Deus. E diz mais, no 7, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, e vamos voltar lá? Quantas vezes, meus irmãos, que pelo caminho as pessoas tentam nos parar, nos dizendo que nós não iremos chegar, que nós não iremos conseguir. Jesus, os discípulos falaram: mas mestre, agora o judeu tentaram nos apedrejar e o Senhor quer voltar lá novamente? E o Senhor Jesus respondeu assim no 9: não são 12 as horas do dia? Se não alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas no 10, se andar de noite, tropeçará, porque nele não há luz. Isto diz, e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertar. Jesus não teve medo, Jesus falou que ele estava dormindo. E a notícia, quando chegou até Jesus, disseram que ele estava enfermo. E Jesus disse aos discípulos, depois de 2 dias: vamos até lá, porque o nosso amigo Lázaro, ele está dormindo, e eu vou lá para despertar ele. E o 12 diz: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo.
Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas ele suponha que estivesse falando do quê? Do repouso do sono. Quantas vezes que Jesus fala comigo e com você e nós não entendemos o que Jesus está falando. Precisamos, meus amados, ficar de ouvidos atentos ao que diz a voz do Espírito Santo. Precisamos despertar deste sono que muitas vezes Deus quer falar conosco e nós não escutamos. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Vocês estão entendendo que esse despertar que eu quero despertar Lázaro não é porque ele está dormindo um sono físico igual nós dormimos, não. E Lázaro, nosso amigo, está morto. E por vossa causa me alegro de que ele não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus disse o quê? Vamos ter com ele. E se nós pularmos aqui por 34, diz assim: Jesus perguntou onde está o sepulcro, e lhe responderam: Senhor, vem e vê. Chegando lá, Jesus chorou. São muitas vezes, meus irmãos, que Jesus chorou por você, por mim e por Lázaro. No 38, Jesus, agitando-se novamente, em si mesmo encaminhou para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus, meu amado, não está preocupado com o problema que você está enfrentando, se ele já demora 1 mês, 15 dias, se ele começou agora. O que importa é que Jesus deu uma ordem. Jesus ordenou para o defunto: Lázaro, vem para fora. E ele imediatamente obedeceu. A morte obedece. A morte obedece à voz do nosso Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, que nós não demos ouvido o que Deus está falando? Quantas vezes que precisamos e ficamos chorando, se lamentando por este problema? E Jesus disse o que no começo: se crê, verás a glória de Deus. Você crê, meu irmão, nesta noite? Você crê que Deus vai fazer um milagre na sua vida? Isto aí que você está pensando agora? Vamos orar ao Senhor para que Deus venha responder esta oração. Vamos responder a oração a Deus para que Ele venha atender o seu clamor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, meu Pai, que nada é no nosso tempo, não, Senhor. Tudo é no tempo do Senhor. Quantas são as vezes, meu Pai, que nós queremos nos apressar e fazer algo de qualquer jeito, meu Pai. Quantas são as vezes, meu Deus, que nós precisamos de um milagre, de uma cura, meu Pai, e achamos que está demorando. Não, Senhor, porque para o Senhor 1000 dias é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 dias, Pai. Venha, meu Pai, nesta noite, Pai, trazer a resposta desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Pai. Talvez está desenganado pela medicina. Talvez os advogados disseram para ela que não tem jeito aquela causa. Talvez os homens estão reunidos, meu Pai, para demiti-lo amanhã. Mas o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor do Senhor. O Senhor tem providência, meu Pai, agora neste momento, meu Pai. Nós sabemos que tudo é para o Teu louvor, tudo é para a Tua glória, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que essa doença, essa notícia não é para a morte, não. Nós sabemos que é para que o Filho de Deus venha a ser glorificado no Pai. Então, meu Pai, nesta noite, meu Pai, eu te peço, entra com providência, Pai. Entra com atitude, meu Pai, desse que está desenganado, desse que precisa de uma cura, desse que precisa de um milagre, meu Pai. Eu te clamo, Senhor, e eu te peço, meu Deus, visita cada um, meu Deus, que assistiu esse vídeo nesta noite. Vai ao encontro da família dele, ajuda eles, Pai, socorre ele. É o que nós te pedimos, meu Pai, e já te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus possa te abençoar grandemente. Então, tirar a pedra
e Lázaro saiu para fora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meus amados, nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Um beijo no coração, estamos todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.